Amados irmãos e irmãs, a palavra que nós temos para esta manhã, que nos é oferecida, ela está escrita no livro de João, no capítulo 3, no versículo 16, onde diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Até aqui. Bom dia, meus irmãos e irmãs. Desejo a todos um abençoado domingo, uma abençoada hora de paz que nos é oferecida nesse momento através da palavra de nosso Senhor. Eu acredito que todos nós gostamos de uma boa conversa, né? E é gostoso quando nós podemos ter alguém que nós podemos conversar e aprender coisas relevantes, coisas realmente importantes, coisas que engrandecem a nós, que nos ajuda e nos ensina. Eu acredito que todos vocês ou todos nós já pudemos ter lido esta passagem de João no capítulo 3, onde fala de uma conversa de um homem chamado Nicodemos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E uma palavra que ensinou muito e transformou a vida deste homem, um escriba, um fariseu na realidade, e um príncipe dos judeus, que tinha suas convicções judaicas, mas através do encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, e que ele foi e procurou ter este encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele pôde realmente receber muito ensinamento, pôde abrir o seu coração e pôde transformar a sua vida. Porque esse texto que nós lemos agora, ele está no final da conversa, já no finalzinho desta conversa de Nicodemos com o Senhor Jesus Cristo. E qual era a dúvida, ou qual era a conversa que Nicodemos quis ter com o Senhor? Nicodemos chegou à noite ao Senhor e disse a ele, e reconhecia a ele: Senhor, mestre, sei que tu vem de Deus, porque se não fosse assim, aquilo que tu realiza não poderia ser. Então ele fazia parte dos fariseus, e os fariseus não acreditavam em Jesus Cristo como Filho de Deus, que tinha vindo da parte de Deus, mas Nicodemos acreditou por aquilo que ele via, as realizações de Jesus Cristo, mas ele ainda não sabia, não tinha certeza. E aí ele foi, o interesse dele de poder se aproximar do Senhor Jesus Cristo e poder entender aquilo que realmente ele manifestava. E a manifestação do Senhor Jesus exatamente foi sobre essa palavra: o renascimento. Renascer de água, renascer de espírito, renascer de novo. E quando ele manifestou esta palavra a Nicodemos, aquele que não renascer novamente não teria parte com ele, Nicodemos ficou assim: mas como pode assim um varão, um homem, pode voltar a entrar no ventre da sua mãe? E aí foi quando Jesus Cristo manifestou as palavras, que realmente revelou para ele: aquele que não nascer de água e de espírito não teria parte com ele. E o que era renascer a água? O que Jesus quis mostrar a Nicodemos? Esta conversa, ela se originou porque Nicodemos também, e nosso Senhor Jesus Cristo, falava sobre o distanciamento do homem, do ser humano para com Deus, falava sobre a possibilidade de salvação que Jesus Cristo oferecia também, e Nicodemos queria entender sobre isso, e também sobre a comunhão eterna com Deus. Então, podemos dizer que através dessas dúvidas que Nicodemos teve, e o interesse dele conhecer, Jesus Cristo pôde manifestar para ele aquilo que era importante, aquilo que realmente, de que maneira realmente poderia o ser humano, todo o ser humano, voltar a ter a comunhão com Deus, voltar a poder estar realmente perto do Senhor e alcançar aquilo que é o reino de Deus.
E olhando mais para frente, inclusive no capítulo 8, se eu não me engano, nós podemos ver como que realmente a transformação de Nicodemos foi completa. Ele depois foi um seguidor do Senhor, ele foi um homem que também trabalhou depois para o Senhor, e também, quando Jesus foi crucificado, foi ele que também, junto com José de Arimateia, levou o Senhor Jesus Cristo para o sepulcro, preparou o seu corpo para poder levar ao sepulcro. Então nós podemos ver a transformação, e com isso, o que nós queremos ver, amados irmãos, e que nós queremos entender desta palavra? Essa pergunta, ou esse interesse de Nicodemos, deveria hoje ser uma pergunta e um interesse de todos aqueles que vivem hoje no pecado, vivem perdidos, e vivem distante de Deus. Porque como é que nós podemos entender de que Deus, ele sabe todas as coisas, Deus conhece todas as perguntas das pessoas, as dúvidas, e conhece também os interesses das pessoas? Primeiro, porque Deus é o Criador, Deus é aquele que fez todas as coisas e nos conhece plenamente. Então, Cristo, através do interesse que teve Nicodemos, da revelação que ele também cria em Jesus Cristo, ele veio da parte de Deus, mas ainda não entendia na sua plenitude, e Jesus Cristo pôde ensinar a ele, pôde falar com uma palavra tão tranquila, pôde mostrar para ele. Isso também mostra, amados irmãos, o quanto Deus ama o ser humano. E o tema diz aqui: Deus amou o mundo, Deus ama todas as pessoas e deseja a vida eterna a todas elas. A nós, a todas as pessoas, indiferente de povos, indiferente de posição social, seja o que for. Por quê? Nicodemos era um homem muito influente nos judeus, no meio judaico. Ele era um mestre, ele ensinava, mas ele não sabia tudo. E através de uma conversa simples que o Senhor Jesus deu a ele, ele pôde entender, e não só entender, pôde transformar a sua vida, pôde renascer de novo, pôde viver na obra, pôde viver para o Senhor Jesus. Mas aí nós podemos dizer assim: se Deus conhece todas as coisas, se Deus conhece todas as perguntas, se Deus conhece a situação de cada ser humano, mas essas pessoas estão afastadas dele, porque aqui fala sobre aqueles que estão afastados, aqueles que estão caídos no pecado, aqueles que estão sem a comunhão com Deus. Como é que Deus pode entender e pode estar com eles, ou pode atender os seus pedidos? É fácil nós lembrarmos, se nós lembrarmos, amados irmãos, do povo de Jerusalém, quando Jerusalém foi atacado, foi derrotado, e o seu povo, uma parte foi levado no cativeiro para o Egito, outros já tinham ido, tinham por vontade própria, porque tinham se afastado de Deus, porque nós podemos ver na Escritura Sagrada, que toda vez que o povo escolhido por Deus, que era os judeus, israelitas, eles abandonavam, se afastavam de Deus, quando eles eram atacados pelos inimigos, eles eram derrotados. Mas quando eles estavam ligados, estavam obedientes, estavam em paz com o Senhor, nenhum inimigo derrotava eles. E quando eles foram levados no cativeiro e ficaram durante 400 anos, nós temos aqui, eles estavam afastados de Deus, estavam longe, estavam vivendo uma vida, só que nós podemos ver, eles oravam, muitos deles oravam a Deus, e Deus ouvia os seus chamados, e foi quando Deus resolveu também libertá-los e trazê-los novamente para o seu lado, porque isso mostra que o amor de Deus para com o seu povo, para com o ser humano. Por mais que possamos estarmos afastados, porque às vezes nós não conhecemos, Nicodemos não conhecia, não sabia ainda realmente de tudo aquilo que era o Senhor, o que representava o Senhor Jesus, mas ele teve interesse, e ele foi atrás, ele procurou realmente entender, e ele pôde entender, e ele pôde se transformar. A palavra hoje nos fala também sobre isso.
Deus conhece as necessidades e perguntas do ser humano. Deus sabe que eles não conseguem sair da tribulação sozinho. Foi assim o que aconteceu com o povo que estava na escravidão. Eles não podiam se salvar, eles não podiam sair daquela situação sozinhos, eles tinham que procurar ir à comunhão com Deus, e Deus, depois de muito tempo, pôde atender também a eles. Deus, Ele não esquece de ninguém. Deus, Ele não abandona ninguém. Deus, Ele deixa com que o ser humano haja à sua maneira. Como diz, o livre-arbítrio. Nós podemos fazer aquilo que nós queremos, mas nós temos que arcar com as consequências. E não esquecer, nesse mesmo exemplo, Deus não nos abandona, Deus não nos dá o caminho perigoso para nós andarmos. Nós andamos pelo caminho perigoso porque nós queremos, nós nos afastamos pela livre vontade, mas nós queremos entender com a palavra: Deus ama a humanidade e quer salvar a humanidade. Isso se chama amor, porque a essência de Deus é o amor. E se nós cremos em Deus, nós temos que crer no amor. E o amor é absoluto. Nós não conseguimos ainda entender esse amor que Deus tem por nós, o que representamos para Ele, de tanto tempo, tanta coisa que nós fazemos, não conseguimos entender, mas nós temos que entender. Deus, a essência dele é o amor, por isso que Ele diz: amai a Deus e amai ao seu próximo. Aqui também diz assim, amados irmãos, na palavra, em seguida no texto, que Deus trata a todos com amor. O texto mostra a nós que Ele não nos abandona, não abandona a humanidade, porque esse povo que está abandonado, que abandonou ao Senhor, que está distante, Deus mostra que eles também merecem o seu amor, a sua intercessão e a sua atenção. Por quê? Voltando ao exemplo do povo que foi escravizado, mesmo eles estando escravizados, estando longe, Deus mostrava que eles também mereciam o amor dele, merecia a intercessão dele, merecia a atenção. E hoje nós podemos dizer, esta pergunta que Nicodemos fez, e esse interesse que Nicodemos teve para conhecer o Senhor, o que o levaria a esta salvação, o que levaria ele a ter uma comunhão eterna com Deus, ele procurou em nosso Senhor Jesus e teve a resposta. E nós sabemos que muitas pessoas ainda precisam desta ajuda, precisam desse reconhecimento, precisam e querem este amor, mas não sabem ainda como, e aí não sabem ainda procurar, não sabem ainda, não conseguiu enxergar em Jesus realmente que a sua salvação, que aquilo que ele precisa está nele, está hoje no Evangelho. O Evangelho que foi deixado por nós, nas palavras que temos aqui. Leiam o capítulo 3 de João, uma palavra tão simples, mas que trouxe também todo o entendimento a ele. Aqui também diz, aqui, amados irmãos, que Deus deixa as pessoas agirem por si mesmo, mas não as desampara. Nós temos o exemplo de Adão e Eva. Não vou entrar na história, mas quando Deus expulsou eles do paraíso, nós podemos ver que Deus também se preocupou com eles. Primeiro, Deus disse que do suor do rosto deles eles comeriam o pão de cada dia. Mas antes de expulsá-los, não podemos esquecer, eles viviam nu no paraíso, e Deus fez roupas de pele para eles poderem sair para a rua. Um outro exemplo foi o pacto que Deus fez com Noé. Depois de toda a rebeldia do povo, de eles não aceitarem a palavra de Noé sobre o dilúvio, que viria a destruição, Deus destruiu todos, mas depois Deus, passando o dilúvio, Ele fez um pacto com Noé e a sua família, e com todos aqueles que viriam pela frente. Não haveria mais a destruição do povo. Deus se preocupou, mas só que Ele deixou que o povo agisse da maneira que eles queriam. Deus não interferiu, mas Deus socorreu. Deus intercedeu por todas as pessoas. Então a palavra, ela nos mostra exatamente isso. Pegar aqui, mas eu vou ler novamente o texto que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em seguida diz: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome unigênito do Filho de Deus. Então a palavra aqui nos mostra, nós conhecemos tudo isso, mas é interessante e necessário que nós possamos ouvir cada vez mais. Nós vivemos num mundo, amados irmãos, em que cada vez mais nós podemos perceber que a humanidade está se afastando de Deus. A humanidade está se afastando da palavra de Deus. A humanidade está se afastando dos sacramentos que Jesus instituiu para poder levar o homem ou possibilitar ao ser humano esta salvação, este renascimento para poder viver. Porque na palavra diz: carne, carne, e espírito é espírito. Aquele que vem da carne, que vive na carne, não poderá entrar no reino dos céus, mas sim através do renascimento de água e espírito, se transformando também no ser espiritual, assim poderá o homem entrar no reino dos céus. Então é necessário, amados irmãos, que nós possamos entender e ver. Nós vemos no nosso dia a dia como que as pessoas estão realmente distantes de Deus, não estão tendo interesse pela palavra, não estão tendo interesse pela comunhão, não estão tendo interesse em testemunhar da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Isto representa um distanciamento, isto representa o afastamento, um descontentamento ou a falta de interesse em entender os propósitos de Deus para cada um de nós. Entender o que significa. Hoje nós podemos ver, e amados irmãos, nós podemos ler também nas literaturas e ver as pessoas já não acham necessário este renascimento. Eu sou bom, eu faço as coisas boas, eu sou uma pessoa que realmente cuida dos pobres, que eu faço doação. Na palavra deixa bem claro: aquele que não renascer de água e do Espírito não terá parte comigo. Eu sou o pão da vida. Então não adianta, amados irmãos, nós queremos mudar as palavras, mudar as leis, mudar os sacramentos que foi instituído por nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que não aceita, o que é esse renascimento? É renascer para Cristo, é colocar Jesus Cristo acima de tudo, é poder realmente querer viver, olhar para frente e querer viver esta comunhão eterna com Deus. Mas para que nós possamos viver essa comunhão eterna, nós temos que viver ela hoje. Se nós não vivermos esta comunhão, se nós não mostrar que nós também amamos a Deus e queremos viver essa comunhão, queremos viver essa eternidade, hoje nós não vamos conseguir, depois no final das contas, querer realmente que Deus nos aceite. Porque na Escritura Sagrada também diz: muitos baterão na porta, Senhor, Senhor, e o que Ele vai dizer? Eu não vos conheço. Nós não queremos viver isso, nós não queremos que as pessoas vivam isso, nós queremos que também, como Deus, que todos possam ser salvos. Aqui em seguida fala assim também, amados irmãos: o ponto culminante dos atos de salvação de Deus foi o envio do seu Filho, ou seja, a encarnação de Deus na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder viver entre nós e nos ensinar, trazer os exemplos, mostrar o seu poder, mostrar o seu amor pessoalmente, na carne. Mas mesmo assim nós sabemos do resultado. A maioria não aceitou, preferiu viver distante, preferiu olhar outras coisas do que realmente olhar aquilo ou aceitar aquilo que Jesus Cristo manifestava. Deus veio à terra para poder trazer esta salvação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, o que Ele fez, amados? Instituiu o sacramento do batismo. É fundamental. Sem a fé em Jesus Cristo não há salvação. Sem os sacramentos não há a salvação. Nós precisamos viver esta fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos viver esta fé dentro de nós. Muitas vezes é dito para que nós possamos ler as Escrituras, para que nós possamos, além de ouvir a palavra no serviço divino,
procurar realmente conhecimento, procurar realmente nos aprofundar. Amados irmãos, voltando só ao exemplo de Nicodemos, que era uma pessoa muito culta, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito influente, era um mestre, ele procurou, na simplicidade das palavras do Senhor Jesus, entender o significado de tudo isso. Entender o significado, mas renascer de novo? Mas como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe, ou o homem pode entrar no ventre da sua mãe? E pelo contrário, Jesus Cristo mostra ele de uma maneira muito simples: renascer em espírito. O que é renascer em espírito? Aceite ao Senhor Jesus, aceite-me, aceite como Salvador e Redentor, acredite, aceite, entenda o significado do sacrifício de Jesus Cristo, de se entregar na cruz por todos nós, de entender que ali está para nós, foi colocado ali o perdão, a graça do perdão de nosso pecado, levar cativo o pecado hereditário, o pecado original que foi cometido por Adão e Eva, poder entender que a cada vez que nós nos arrependemos, nos dirigimos ao Senhor, Ele realmente perdoa os nossos pecados, porque como também nós ouvimos na palavra do domingo passado, o Senhor não espera que nós sejamos santos, que sejamos sem pecados, não, Ele quer que nós demonstremos o nosso amor verdadeiro por Ele. E como é que nós demonstramos o nosso amor? É de querer poder estar com Ele, é de poder realmente aceitar os seus ensinamentos, aceitar as palavras do nosso Senhor Jesus, é querer realmente entender o significado desta vida eterna, o que é viver eternamente. Um dia nós poderemos entender, mas não queremos. Hoje nós podemos, e uma coisa, amados irmãos, deixar bem claro, não é fruto apenas da nossa igreja, da Igreja Nova Apostólica, mas nós podemos ver também em outras doutrinas, conversando com outras pessoas, que também os bancos também estão se esvaziando. Não é só nós, não. Todas as igrejas que hoje realmente têm a sua palavra fundamentada no Evangelho, as pessoas estão se afastando, não querem, não está tendo mais o interesse. O que isso mostra? Finais dos tempos? Não sei, mas é interessante nós podemos ver como que realmente o diabo está trabalhando e afastando as pessoas de Deus. Não é a crença em Deus, é a fé em Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, poder ativar fervorosamente dentro do seu coração e deixar com que a palavra realmente ela faça o efeito em cada um de nós. É só assim que nós poderemos entender, porque a transformação de um crente, a transformação de um filho de Deus, ela está dentro de nós e não na nossa aparência. Nicodemos foi assim, ele mostrou dentro dele a transformação que o Senhor Jesus, através da sua palavra, fez nele, e que nós queremos também ser sempre transformados a cada dia, a cada serviço divino, a cada vez que nós nos dirigimos ao Senhor, através das nossas orações, através da palavra que Ele nos manifesta. Amém.